esse inchaço de cargos comissionados acontece nas câmaras municipais de vários municípios sergipanos. E essa situação alarmante, a qual você citou, diz respeito ao município de Laranjeiras. A situação por lá é tão grave porque são 91, porque a gente pegou esse relatório há pouco e estamos trazendo agora em primeira mão para vocês aqui, 91 cargos comissionados para nenhum efetivo na Câmara Municipal de Laranjeiras. E essa é uma situação que se repete em 41 municípios sergipanos. Olha as outras situações que foram citadas aqui no Pleno. Estância possui 89 servidores que ocupam cargos em comissão e apenas 10 efetivos. Itapuranga da Ajuda, 38 comissionados e apenas um efetivo. E Japaratuba são 35 CCs e nenhum efetivo. Diante dessa realidade, o colegiado decidiu por uma reunião para debater sobre esse assunto. E eu estou aqui ao lado do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira, que vai falar sobre isso, porque ele no Pleno chegou a cobrar que exista um estudo sobre a real necessidade de comissionados em cada Câmara Municipal. Não é isso, procurador? Boa tarde. Bem, boa tarde. Realmente é importante o tribunal tomar uma posição sobre o assunto. É um assunto que já vinha sendo tratado em diversas pressões de contas dos exercícios anteriores. Já haviam diversas determinações para que esses concursos fossem realizados, mas infelizmente essas determinações não foram levadas a efeito e agora acho que tem que se tomar uma medida mais efetiva e aí o que foi proposto é que se faça uma reunião com todos os presidentes de Câmara para expor essa situação. Algumas situações inaceitáveis, inexistência de servidores efetivos, uma desproporção muito grande de servidores efetivos em relação aos comissionados e que para que se faça uma resolução nesse sentido, dizendo uma proporção razoável entre efetivos e comissionados e aquelas funções que obrigatoriamente tenham que ser exercidas por servidores efetivos, na minha visão, por exemplo, funções de contabilidade e controle interno. E com base nisso, e aí dar ciência a todos os presidentes de câmaras para que tomem as providências sob pena de responsabilização nas futuras prestações de contas. Agora, olha só, nesse levantamento feito pela Diretoria Técnica do Tribunal de Contas, os municípios de Aracaju, Telha e Siriri, as câmaras municipais desses municípios, sequer prestaram contas com o tribunal. Isso vai ter penalidade, eles deram mais um prazo de 5 dias, mas é preciso que se responda esse acionamento do TCE. Exatamente, as requisições do Tribunal de Contas têm que ser observadas, ainda mais num assunto sensível como esse, que demanda uma certa urgência na resolução e acredito que esses municípios, rapidamente, tomando ciência desse fato, vão resolver essa pendência sob pena de incidir nas penalidades cabíveis. E aí, você acha que acabou aqui essas discussões no Pleno? Também houve outra denúncia, dessa vez da auditoria técnica do conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, que está aqui ao meu lado, que diz respeito ao município de Neópolis. A diretoria técnica do conselheiro encontrou irregularidades, adulterações em um contrato específico de uma empresa de locação de veículos que acontece desde janeiro no valor de R$60 mil. O senhor assinou embaixo, diante disso, pediu medida cautelar de suspensão, não é isso, conselheiro? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, a minha coordenadoria, no início do ano, fez uma inspeção extraordinária, especial, em todas as áreas de atuação dessa coordenadoria. E agora está chegando os resultados. Inicialmente, chegou os resultados de Neópolis, já foi feita medida cautelar com relação à Prefeitura, com relação à Câmara de Vereadores de Neópolis, com relação também ao Fundo de Assistência Social e hoje o Tribunal decidiu a expedição de uma medida cautelar com relação ao Fundo Municipal de Saúde. A auditoria especial detectou diversas irregularidades, dentre elas uma irregularidade no contrato de locação de veículo com o Fundo de Saúde. Então, o tribunal expediu a medida cautelar, suspendendo os efeitos e até que se investigue realmente a veracidade ou não dessa denúncia. Diante dessa medida cautelar, o conselheiro cobrou ainda de que o Pleno tome algum posicionamento em relação ao contrato de aluguel feito pela Secretaria Estadual de Saúde. Correto. Veja bem, nós estamos falando, o Tribunal de Contas editou uma medida cautelar num contrato hoje de R$60 mil. E nós estamos falando na saúde num contrato de R$150 mil ao mês, que equivale a R$9 milhões durante os 5 anos que poderá esse contrato entrar, teve a vigência de 5 anos. Isso dá R$9 milhões. Como já existe uma denúncia aqui no tribunal com pedida de medida cautelar,
eu solicitei ao conselheiro da área que agilizasse essa investigação para que nós possamos decidir a expedição da medida cautelar com relação a esse contrato ou não. Vai depender das investigações feitas pelo conselheiro da área. Eu queria agradecer a participação dos senhores aqui no Balanço Geral. A gente continua a acompanhar toda essa fiscalização aos municípios e a cobertura completa do dia de hoje, desses trabalhos aqui no Tribunal de Contas, você acompanha no Jornal do Estado logo mais à noite. Diego, segue com você no estúdio. Obrigado, Candice, e também aos entrevistados, e vamos continuar de olho aí nessas denúncias.